No vídeo de hoje nós vamos falar sobre RDC 50, a principal legislação de estabelecimentos assistenciais de saúde, ou seja, abrange de um simples consultório a um hospital completo. A RDC foi criada em 2002, essa RDC, a RDC 50 foi criada em 2002, então ela já está um pouco velhinha, podemos dizer assim. E durante esse período foram criadas outras resoluções, outras legislações para complementar, né? Como de UTI, de CME. Então eu vou te explicar a melhor forma de você usar, pelo menos a que eu sempre usei. Ela é uma legislação muito didática, ela tem tabelas, o que ajuda muito a gente a formatação, e ela parece assim até um manual, mas eu quero deixar isso bem claro, é uma legislação, não é um manual, apesar da forma didática dela. Então, na primeira parte, você vai ter explicações sobre quais são os projetos que você deve ter, quais são os procedimentos lá, processos, escopos, documentos, escalas, toda essa parte assim técnica, vamos dizer, de desenho também, que você deve ter na apresentação de projetos para vigilância sanitária e tal. Já na segunda parte, você já vai entrar numa área onde eles vão te explicar as atribuições de cada ambiente. Então, por exemplo, você tem aqui atribuição 1, prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência em saúde em regime ambulatorial do Hospital Dia. E aí embaixo você vem as atividades, né? Então tem uns números nessas atividades. Você andando mais para frente, atribuição 3, atendimento de assistência em saúde em regime de internação. E aí, logo embaixo, você vai ter internação de pacientes adultos e infantis. Você vai ter o 3.1.1. Esse número, ele vai aparecer de novo na tabela e eu vou te mostrar. Então, por exemplo, proporcionar condições de internar paciente em ambiente, blá, blá. Executar e registrar assistência. Então, isso são todas as ações, tudo que vai acontecer em cada ambiente, tá? É muito importante vocês perceberem que isso ajuda, às vezes, a você saber o que acontece naquele ambiente. É óbvio que o dia a dia, o contato com o médico, com os enfermeiros, não vai mudar isso aqui, tá? Isso é só pra te dar um caminho das pedras. A página 37 é uma página que eu destacaria como muito importante, então eu acho que você deve ler ela inteira. Lá você fala que ambientes de apoio, por exemplo, podem ou não estar dentro de uma unidade. Ambientes de apoio que estiverem assinalados com asterisco não são obrigatórios. Você vai ver na tabela isso que eu vou mostrar. E você tem uma legenda. Essa legenda é extremamente importante porque ela também vai aparecer na tabela, tá? Então, olhe bem a página 37. Bom, aí a gente começa as tabelas, né? Logo depois. Eu, se fosse você, eu pularia as tabelas e vai lá pro final, antes de você ver as tabelas com aquela precisão, você vai pra parte 3, tá? Na parte 3, você vai ter no capítulo 1 as circulações externas e internas. Isso é muito importante porque antes de você começar a projetar, você tem que entender as dimensões, tem que entender as larguras, o que pode, o que não pode. Então você vai falar de acessos, estacionamento, circulação vertical, circulação horizontal. Então é um capítulo bem importante. Na parte 3, no primeiro capítulo da parte 3, que é o capítulo 5, condições de ambiente de conforto. Você vai falar basicamente sobre ar-condicionado e exaustão. Existe uma legislação específica para ar-condicionado de ambientes de saúde. Isso aqui é só para você saber o que precisa, tá? Eu vou deixar aqui escrito qual é a legislação de ar-condicionado. O capítulo 6 é um capítulo que ele começa na página 97 e ele vai até a página 104. É um capítulo extremamente importante. Você tem que ler ele
inteiro. Eu não tenho nem como te dizer qual é a parte mais importante, porque ele é todo importante. Então a gente fala sobre barreiras físicas, fala especificamente sobre quarto de isolamento, fala sobre lavatórios, fala de preparo, processamento de roupas, fala sobre nível de biossegurança. Então esse capítulo tem que ser lido assim com muito afinco e várias vezes, porque você não vai aprender ele inteiro. O próximo capítulo muito importante é o capítulo de instalações, né? Então você passa o olho, dá uma olhada nele todo. Ele tem várias coisas bem específicas, mas eu sempre uso muito, até hoje, a tabela da página 124. Essa tabela é ótima. A tabela da página 24 é a que mais eu uso até hoje, porque ela tem a quantidade de pontos que eu preciso, pontos de gases medicinais que eu preciso ter em determinados ambientes. Então é ótimo, porque eu não preciso nem pensar. Tô projetando aquele ambiente, eu vou naquela tabela e já sei que vai precisar. Por exemplo, sala de sutura, 1 para cada 2 leitos, eu vou precisar de 1 ponto de oxigênio. Sala de exames e curativos de queimados, você vai precisar de 1 oxigênio, 1 óxido nitroso, 1 vácuo clínico, 1 ar comprimido medicinal, tá? Então essa tabela eu uso bastante. Depois a gente vai ter uma parte que fala sobre bombeiro, já fala sobre algumas ABNTs usadas, você tem um glossário no final. E aí sim, agora a gente pode voltar para o capítulo das tabelas, pra gente falar melhor sobre o capítulo das tabelas. Então no capítulo das tabelas, o que a gente tem? Você vai ter o número da atividade, que é exatamente aquela atividade que eu te falei mais cedo, que tinha um número que você ajuda aqui a acompanhar. Depois você tem o nome do ambiente que você precisa, depois você tem a quantidade que você precisa, você passa para dimensão, ou seja, metragens mínimas, cuidado que aqui apresenta os afastamentos, isso tudo, e você tem as instalações com aquelas siglas que estão naquela tabela que eu mostrei da página 37. Logo embaixo da tabela, você vai ver que tem, às vezes, números, às vezes, asteriscos, às vezes, ambientes de apoio, tá? Você tem sempre que prestar atenção nisso, porque a tabela te dá nomenclaturas e dimensões, mas os ambientes de apoio são muito importantes para aquela unidade. Por isso que tinha na página também 37 dizendo se a gente pode ou não pode compartilhar determinados ambientes de apoio para uma unidade ou para mais de uma unidade, entendeu? Então aqui você tem que ler com muita calma todas essas tabelas, tem legislações complementares e é por aqui que a gente vai saber criar o nosso programa de arquitetura. Bom, espero ter ajudado. Vou deixar aqui na descrição ou na bio do Instagram um link para baixar um e-book, que é o Quebra-Cabeça da Arquitetura Hospitalar, que tem outras legislações que podem te ajudar. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando. Aproveita para dar um like. Se ficar com alguma dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Foi um prazer e um abraço.